Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Papo Reformado. Hoje nós iremos tratar acerca da música secular. E aí, o cristão pode ou não pode ouvir a chamada música secular? Para tratar desse assunto, estou novamente com o pastor Dorisvan, pastor da Igreja Presbiteriana de Parauapebas, e vou logo ser direto, pastor. E aí, de acordo com as Sagradas Escrituras, o cristão pode ou não pode ouvir música secular? Ou ele deve apenas ouvir música gospel? Ok, é uma excelente pergunta essa sua. Sem dúvida nenhuma, um assunto polêmico, mas nós precisamos discutir à luz das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que seria música do mundo. E aí, depois de nós definirmos o que é música do mundo, nós poderíamos então procurar responder a sua pergunta. Porque, no geral, quando as pessoas dizem, olha, você não pode ouvir uma música do mundo, no geral o que elas estão querendo falar é que eu não devo ouvir nenhuma canção que não tenha sido feita por um cristão. Então, porque qualquer música que foi feita por uma pessoa que não é cristã é rotulada como música do mundo. Então, supostamente, o cristão não deve ouvir essa música porque foi feita por um ímpio. E aí nós temos então uma grande complicação quando nós tratamos dessa perspectiva. Porque se nós usarmos esse princípio em relação às outras coisas da vida, como por exemplo filmes, roupas, comidas, e aí nós teremos um problema sério, porque nós deixaremos de fazer uma série de coisas interessantes porque não foram produzidas por um cristão. E isso é um problema para nós. Eu acredito que nós devemos ser cautelosos quanto às nossas escolhas musicais. E no que diz respeito ao uso de poesias, textos e outras manifestações culturais feitas por pessoas que não são crentes, os reformadores, no geral, e especialmente João Calvino, eles usavam alguns princípios básicos que nós precisamos também usar. O primeiro deles é o princípio chamado da graça comum. Os reformadores e a visão cultural dos reformadores era extremamente ampla. E isso por uma razão muito importante. Eles entendiam que Deus é o Senhor de todas as coisas. Segundo eles diziam, toda a verdade é verdade de Deus. Então, essa perspectiva amparava-se no conceito da graça comum, ou daquilo que eles chamam da graça geral de Deus sobre todos os homens. Esse princípio de que toda a verdade é verdade de Deus é encontrado na Bíblia também, eu penso. Por exemplo, você encontra em vários momentos o próprio apóstolo Paulo citando poetas e autores pagãos para justificar o seu argumento. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, por exemplo, ele cita um poeta pagão. Em Atos, no capítulo 17, na conversa dele com os estoicos e epicureus, ele cita um poeta, um filósofo estoico. Em Tito, no capítulo 1, versículo 12, Paulo faz a citação de um filósofo cretense chamado Epimênides. E é interessante porque eu tive lendo o comentário do reformador João Calvino sobre esse texto, e ele diz o seguinte: visto que toda a verdade procede de Deus, e se algum ímpio disser algo verdadeiro, nós não devemos rejeitá-lo. Por quê? Porque procede de Deus. Além disso, ele diz o seguinte: visto que todas as coisas procedem de Deus, então que mal haveria em empregar para a glória de Deus tudo quanto pode ser corretamente usado desta forma? Esse é um bom questionamento. E eu acho interessante ainda que no final do comentário ele indica uma obra de um pai da igreja chamado Basílio, onde Basílio instrui os jovens sobre como poderão aproveitar-se do auxílio oriundo de autores pagãos. Então isso é muito interessante. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso. Se nós cremos que o Espírito de Deus é a fonte única de toda a verdade, onde quer que ela possa aparecer, então nós nem a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos insultar o próprio Espírito de Deus. Uma outra coisa que eu acho interessante no reformador João Calvino quanto a esse respeito do uso da literatura e da poesia de autores não cristãos é o comentário que ele faz, por exemplo, de Gênesis no capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz assim: Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E esse texto ele está falando a respeito da descendência de Caim, não dos filhos da promessa. E aí é legal porque João Calvino analisa esse texto e destaca o fato então de
que mesmo na descendência amaldiçoada de Caim, ainda havia espaço para a graça comum de Deus. Deus concedeu dons naturais a essa descendência e permitiu a invenção das artes e de outras coisas úteis para a vida presente. De modo que os reformadores, eles não acreditavam que a queda do homem havia tornado a raça humana uma inabilitada para o desenvolvimento da arte ou da ciência. Pelo contrário, o que eles diziam é que, embora a imagem de Deus estivesse agora deformada no homem depois da queda, o homem continuava sendo a imagem de Deus. E por isso, mesmo caído, ele ainda tinha capacidades para pensar, para criar, para amar e, além disso, um forte senso de moralidade, o que nos distingue dos animais. Isso é muito interessante. Agora, nós não podemos esquecer que para os reformadores, a ciência, a arte e todas essas coisas deveriam ser usadas para a glória de Deus. E por isso nós deveríamos nos valer dos recursos que Deus nos dá para a sua própria glória. Então, essa visão teológica de Calvino, fundamentada na soberania de Deus, fez com que ele procurasse relacionar a aplicação dessa soberania às diversas áreas das atividades culturais do ser humano. Em 1559, quando João Calvino fundou a Academia de Genebra, o currículo da academia incluía disciplinas não apenas religiosas, mas incluía teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática, retórica. Na Academia de Genebra se estudavam também os autores gregos e latinos, como por exemplo Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Vigílio, Ovídio e muitos outros. Por quê? Porque toda a verdade é verdade de Deus, independentemente de quem disse. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar a você que nós não devemos ter dificuldade com o fato de que mesmo os descrentes podem fazer poesias boas, podem cantar músicas que tenham letras que expressam a verdade. E se eles porventura fizerem isso, nós devemos nos lembrar que toda a verdade é verdade de Deus. E visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, nós não devemos rejeitá-lo. Então, nesse sentido, eu não teria nenhuma dificuldade de ouvir uma determinada música que não foi feita por um cristão, por um crente, desde que essa música seja uma música que tenha uma letra verdadeira e boa. Muito bem, pastor. Então, de acordo com tudo isso que o senhor falou, que critérios podemos usar para distinguir ou definir que música é boa para se ouvir e que música é ruim? Bom, o critério que no geral eu uso está fundamentado naquele princípio que o apóstolo Paulo estabeleceu lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, onde ele diz o seguinte: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a pergunta que nós devemos fazer quando nós vamos escolher uma música para nós ouvirmos é: essa música fala sobre o quê? Essa música promove o quê? Essa música promove a traição, a mentira, o roubo, o adultério, a injustiça? Se é assim, ela não é uma música boa para se ouvir, porque ela ofende a majestade de Deus. Então nós não devemos ouvi-la. Mas se por outro lado, ela é uma música que ela exalta e ela fala sobre o amor, sobre a bondade, sobre a beleza das coisas, da criação de Deus, da justiça, da verdade, mesmo que ela não fale necessariamente o nome de Deus, então, do meu ponto de vista, ela é uma boa música, mesmo que ela não tenha sido feita por uma pessoa de rótulo gospel. Então, pastor, afunilando ainda mais a questão, que música eu posso usar no culto? Será se eu posso fazer como alguns movimentos, como o movimento aí das comunidades fazem no culto, colocar uma música do U2, Toquinho e outras do tipo, visto que o que importa é se a música é boa ou ruim? Do meu ponto de vista, eu creio que não. E não é porque não foi feita por um cristão que eu creio que nós não devemos introduzir essas músicas no culto. Eu não colocaria no culto por uma razão muito simples. Essas músicas, apesar de boas e de expressarem, num certo sentido, uma verdade, elas não foram feitas com propósitos culticos. Eu particularmente penso que as músicas que devem ser usadas na adoração de Deus, elas devem ser músicas extremamente bíblicas e norteadas pela palavra de Deus. Ou seja, eu creio que nós devemos cantar cânticos com letras totalmente bíblicas.
e não qualquer poesia musical que expresse uma verdade. Então, embora eu entenda que um poeta pagão seja capaz de escrever uma boa música, como os reformadores entendiam, como eu falei no começo, eu não preciso introduzir essas músicas no culto solene de Deus, porque elas não foram feitas objetivamente com esse propósito de cultuar a Deus na sua reunião solene. Muito bem, pastor. Agora, nos direcionando para o fim, qual implicação prática ou quais implicações práticas se tem para quem acredita que existe de fato música gospel e música secular? Essas pessoas não podem usar nada que não tenha sido feito por um crente. E isso tem implicações seríssimas nas outras áreas do comportamento humano. Por exemplo, você não pode ir num cinema assistir um filme porque não foi feito por um cristão. Você não pode comprar determinadas roupas porque não foi feito por um cristão. Você não pode usar um celular que não foi feito por um cristão. Você não pode usar uma série de coisas porque supostamente não foram feitas por pessoas gospel. E por outro lado, essas pessoas que pensam assim, elas terão que considerar como músicas verdadeiras e boas todas aquelas feitas por autores cristãos, que nós sabemos que muitas delas são falsas por apresentarem letras completamente antibíblicas. E como disse o Dr. Augusto Nicodemos, heresia é pecado, tanto quanto adultério. O problema é esse, as pessoas demonizaram a música como se a música fosse uma coisa do diabo, tá certo? E as outras coisas da vida humana, como eu citei para vocês, o filme, o celular, a roupa, não, eu posso usar, eu não quero saber quem foi que fez. Se ela é boa e serve para mim, eu uso. Mas a música não, porque a música está demonizada pela cultura evangélica. Então nós temos que ter cuidado com esses critérios que nós utilizamos. Mas para finalizar, eu queria que o senhor então nos desse exemplos de duas músicas. Uma música secular boa e uma música gospel ruim. Olha, eu particularmente, eu não quero aqui incentivar ninguém que está me ouvindo a ouvir determinadas músicas de determinadas bandas que não são cristãs. Você ouve se você quiser, é uma questão de escolha particular, pessoal, que exige muita maturidade da nossa parte para nós não nos tornarmos levianos e perversos em nossas escolhas. Eu particularmente tenho muitas músicas que não são feitas por autores cristãos que eu aprecio, que eu admiro e que eu ouço em determinados momentos. Por exemplo, existe uma música muito interessante que eu acho chamada Monte Castelo. É uma música que expressa uma poesia muito linda sobre o amor. Inclusive tem até a citação de um versículo bíblico de 1 Coríntios capítulo 13. É uma música muito legal. Eu acho bacana a letra desta música. E por outro lado, músicas que são feitas por cantores gospel, que têm letras completamente antibíblicas, eu posso citar a música Filho Meu, por exemplo, do Tales. É uma música extremamente antibíblica que ofende profundamente a soberania e a majestade de Deus. Então, ao fazer suas escolhas, lembre-se disso. Toda a verdade é verdade de Deus, independentemente de quem diz. No entanto, nós precisamos ter maturidade na hora da aplicação deste princípio e desta verdade, a fim de que não nos tornemos libertinos em nossas escolhas e a fim de que não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à carne e causar tropeço para os fracos. Muito bem. Vocês gostaram? Então semana que vem tem mais. Se vocês curtiram de verdade, assinem o nosso canal e esperem novos vídeos que vem por aí. Deus nos abençoe. E um cálice de amor estão na minha mesa antes do sol se pôr. Todos os dias